Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer para vocês construção de uma distribuição de frequências. Na verdade não é exatamente nessa videoaula, eu vou dividir essa videoaula em duas partes, porque senão ia ficar uma videoaula muito grande com mais de 40 minutos, então eu estou dividindo em mais ou menos duas videoaulas de 20 minutos cada uma. Então a gente vai começar a entender como é que a gente vai fazer de fato a análise de dados brutos. Vou te dar os dados brutos, vou te dar os procedimentos para a gente começar a fazer a distribuição, vamos montar a distribuição na próxima videoaula e vamos começar a fazer a análise dessas informações. Tá bom? Muita concentração, pegue todo o seu material, lápis, caneta, borracha e bons estudos. Vamos lá. Bom, vamos lá meus amigos, vamos começar agora a compreender o que é uma distribuição de frequência. Agora a gente vai começar a botar a mão na massa de verdade. A gente vai começar a fazer alguns cálculos, a começar a entender os dados brutos, a fazer análise dos dados brutos. Então essa aula vai ser bastante proveitosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora você vai começar a compreender para que a estatística ela pode ajudar a gente nesse princípio, né? Mesmo na estatística básica, a gente já pode ter algumas ideias bastante interessantes. Então vamos começar com a definição. O que seria uma distribuição de frequência? Vamos lá. Eu estou colocando ali de novo, eu sou obrigado a repetir esse texto. Nem sempre aquilo que eu escrevo é aquilo que você vai encontrar no livro, mas é a forma que eu utilizo para fazer a explicação. Então aqui eu estou interessado na explicação, não estou interessado exatamente em copiar as palavras de um livro. Então eu vou colocar assim. Uma distribuição é uma tabela utilizada para representar um conjunto de dados brutos em classes ou categorias. E aí aparece talvez algumas palavras nessa frase que não fique tão claro para a gente. Uma que me chama a atenção é classe. E o que vai ser classe para a gente nessa parte do conteúdo? Classe para a gente vai ser intervalo. E o que é um intervalo? É um conjunto numérico. Então, para a gente, na estatística, uma classe vai ser um conjunto numérico, ou seja, um conjunto de números. Então, eu terei um espaço, onde nesse espaço, o que eu tenho ali nesse espaço são números, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos imaginar aqui a nossa reta real. Nós temos aqui o ponto zero como referência. À direita deles estão todos os positivos, à esquerda estão todos os negativos. Isso não tem fim, nem para a direita nem para a esquerda, vai para o infinito para os dois lados. Tá legal? E aí eu marco aqui então um pedacinho que vai do menos 4 até o 3. Estou dizendo que isso é um intervalo. E aí eu faço uma pergunta muito simples para você agora. Quantos números existem entre o menos 4 e o 3? Essa é a pergunta que eu quero que você me responda. Vamos lá? Te dei um tempinho, você já deve saber a resposta. Você está olhando ali para aquele intervalo que vai de menos 4 até 3. Você está olhando o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então você deve ter dito assim, Titio Trevas, está claro? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então se você pensou isso, você desenvolveu um pensamento bastante interessante, mas é um pensamento errado. Não, é preciso olhar com mais cuidado. Não tem 8 números aí nesse conjunto ou neste intervalo. Este intervalo tem outros números aí que você não foi capaz de enxergar. Quer ver só? E o 0,83, ele não está aí não? E o menos 2,15 também não está aí? É claro que está aí. O 2,5 não está aí? Claro que está. Se o meu conjunto vai até o 3 e o 2,5 fica entre o 2 e o 3, é claro que o 2,5 está aí também. E o 1,75 também não está aí? É claro que ele está. Então, você olhou para os números inteiros. E os outros números que estão entre esses números inteiros? Você não considerou esses valores. Então, aí nesse intervalo, existem muitos números. E aí, mas são muitos quantos, Tio Trevas? Eu não faço a menor ideia de quantos números são. São milhares de números. A gente pode ficar aqui falando esses números e a gente não vai acabar. A gente vai morrer e não vai acabar. Porque aí tem o 0,111, tem o 0,12, o 0,149,
o menos 0,149, o menos 2,33, o menos 3,494, o menos 3,5.896. Então são milhares e milhares e milhares de números que existem nesse intervalo que vai de menos 4 até 3. Bacana? Vamos prosseguir então. Então o que tem que sobrar daí é que a gente vai trabalhar com classes, e classes são intervalos. Então aqui eu tenho o menos 4, e aqui eu coloquei o 3. E uma pergunta que eu te faço agora é a seguinte: tudo bem que eu tenho um intervalo que vai de menos 4 até 3, mas você lembra quando é que a gente considera o menos 4 e o 3 pertencente a esse intervalo? Ou seja, eu sei que eu não vou passar nem do menos 4 nem do 3, então o menos 4 e o 3 são os meus limites. Agora a pergunta é, mas o menos 4 faz parte do meu intervalo? O 3 faz parte do meu intervalo? Ou eles estão só ali definindo a fronteira do meu conjunto? E aí você deve lembrar lá do Maternal 90, sei lá, do Jardim 58, que a tia ensinava com uma bolinha. E a bolinha poderia ser aberta, como eu estou representando aqui, ó, ela é vazadinha, ou uma bolinha fechada. E o que significava cada coisa dessa? Bom, a bolinha aberta significava que aquele número não faz parte, ele só está indicando qual é o limite, mas ele não faz parte daquele intervalo. E a bolinha fechada, ela indicava que aquele número, além de ser o limite, ele também faz parte daquele intervalo. Então a gente tinha algumas maneiras de fazer a representação desse intervalo. Eu sei que nesse intervalo, como o menos 4 não faz parte, o menor número seria o menos 3,9999, um número bem próximo do menos 4, mas o menos 4 não faz parte. E o maior número desse intervalo seria o 3, porque o 3 está fechado aqui, está dizendo que faz parte do intervalo. Se eu mudasse, por exemplo, colocasse a bolinha fechada no menos 4 e a bolinha aberta no 3, eu teria então que o menor número seria o menos 4, e qual seria o maior número aqui? Lembrando que a bolinha está aberta, então 3 não faz parte. Então seria o 2,99999, ou seja, um número bem próximo do 3, mas o 3 não faria parte desse intervalo. Tá claro até aí? Vamos ver como é que a gente representava isso lá no passado. A gente poderia representar com colchete. E essa representação aqui, ó, que está fechado no menos 4 e aberto no 3, era assim, ó. O colchete abraçando o número indicava que esse intervalo estava fechado, ou seja, o menos 4 faz parte, mas ele estava dando as costas para o 3, então o 3 não faz parte, estava aberto no 3. Era exatamente essa representação que está aqui em cima. Uma outra maneira de representar seria com parênteses, mas talvez você não tenha visto isso, mas é uma outra maneira. Então o parênteses também abraçando o número está fechado e o parênteses dando as costas aqui está aberto. Então o menos 4 faz parte e o 3 não faz parte. Eu também posso fazer a representação através da notação de conjuntos aqui, ó. Eu posso dizer que esse meu intervalo, que eu vou chamar de um conjunto A, vai ser todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esses elementos têm que ser maiores ou iguais a menos 4, ou seja, o menos 4 tem que ser menor ou igual a qualquer elemento. Então ele tem que ser maior, lembrando que a boquinha do sinal fica sempre para o número maior, então x é maior. Qualquer elemento tem que ser maior ou igual ao menos 4, mas ao mesmo tempo ele tem que ser menor que 3. E note que aqui não tem igual, ó. Por quê? Porque não pode ser 3, porque o 3 está aberto, o 3 não faz parte, então tem que ser menor do que 3. Então a gente já viu isso lá no passado. Só que agora na estatística nós vamos fazer uma convenção um pouco diferente. E a partir de agora nós vamos trabalhar com esta maneira de fazer representação de intervalo. Ou seja, representação de classes. Lembra que lá no slides anteriores eu disse que classes são intervalos? Então a gente vai utilizar essa maneira aqui de fazer a representação das nossas classes, dos nossos intervalos. Nós vamos pegar o menor número, colocar de um lado. Nós vamos colocar uma barra na vertical e uma barra na horizontal. E vamos colocar o outro número. Agora vamos entender o que significa essa barra na vertical e na horizontal. A barra da vertical vai ficar do lado do número que faz parte. E do número que não faz parte não terá a barra na vertical. Então significa que está dizendo que está aqui, ó, fechado no menos 4 e aberto no 3. Ou seja, o menos 4 faz parte do intervalo, mas o 3 não faz parte do intervalo. Essa vai ser a nossa representação por convenção agora. Então a partir de agora nós vamos utilizar esta maneira de fazer a representação. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos fazer algo na prática aqui. Vamos começar a fazer nossa distribuição de frequência. Mas vamos entender o que é. Ó. Construir uma distribuição de frequência
com 5 classes para os dados de pesquisa abaixo, que representam a idade de 30 turistas atendidos no último feriado. Então eu quero fazer uma distribuição para começar a entender o meu dado, que é a idade de 30 turistas. Lembrando, para que eu quero saber isso? Eu posso saber para várias coisas. Por exemplo, para mandar um e-mail marketing. Eu preciso fazer análise desses dados, vou chegar a uma conclusão para tentar compreender o que está acontecendo. E os dados são esses aqui. Então aqui tem 30 idades. Então foram os últimos 30 turistas que nós atendemos na nossa agência. E eu tenho a informação da idade de todos eles. Eu quero construir uma distribuição. Para que eu vou fazer essa distribuição? De novo, para compreender o que acontece com essas idades. Antes da gente fazer a distribuição, a gente precisa entender alguns termos que vão aparecer na distribuição para a gente. O primeiro é que a classe, que a gente já viu, que são intervalos. O segundo é amplitude total. Amplitude total nada mais é do que o tamanho do meu conjunto. O meu conjunto vai de que número até que número? E aí, que tamanho é esse? Qual é o tamanho do meu conjunto? Amplitude da classe. Qual é o tamanho do meu intervalo? Titio, eu não estou entendendo nada. O que significa isso? Bom, vou dar uma adiantada. Na hora de fazer a distribuição de frequências, o que a gente quer, na verdade, é pegar o conjuntão, que tem milhares de informações. No nosso caso, só tem 30, porque eu estou dando exemplo. Mas é pegar o nosso conjuntão, que tem milhares de informações, e dividir ou separar esse conjuntão em vários conjuntinhos menores. É formar grupinhos nesse conjunto grande e entender o comportamento de cada grupinho. Então, a amplitude total seria o conjunto inteiro. E a amplitude da classe seria o tamanho dos grupinhos. Eu terei um grupão que será dividido em grupinhos. Primeiro, qual é o tamanho desse grupão? E segundo, qual é o tamanho de cada grupinho? É isso que é amplitude, são os tamanhos do grupão e do grupinho. Daqui a pouco, na prática, você vai entender isso muito melhor. Lzinho I e Lzão I. Eu coloquei ali, L minúsculo e L maiúsculo. São os limites. Lembra que ainda agora eu te mostrei o intervalo e tinha um número menor e um número maior, o número que estava à direita e o número que estava à esquerda? Então, o número menor vai ser chamado limite inferior e o número maior vai ser chamado limite superior. São aqueles extremos, aqueles que definem o meu intervalo. Um vai fazer parte e o outro não vai fazer parte. Lembra da nossa convenção? Se não lembra, dá uma voltada aí no vídeo que você vai perceber bem. Na nossa convenção da barra na vertical e na barra horizontal. Onde tem a barra vertical, o número faz parte. Onde não tem, o número não faz parte. Mas o que importa são dois extremos, dois limites. O menor vai se chamar inferior e o maior vai se chamar superior. Nós temos também a frequência, já que é a distribuição de frequências, nós teremos a frequência representada pela letra Fzinha minúsculo. E o que é a frequência? Nada mais é do que a quantidade de vezes que um determinado fato acontece, ou a quantidade de elementos num determinado conjunto, num determinado intervalo. Meu intervalo vai de x até y. Quantos elementos eu tenho dentro desse intervalo? Aí, se eu contar quantos elementos eu tenho e descobrir que tem 5, 5 é a minha frequência daquele intervalo. De novo, daqui a pouquinho isso vai fazer sentido na parte prática. Mas você precisa se acostumar com essas letrinhas. Sopa de letrinhas. N é minha frequência total. Por definição, é o somatório de todas as frequências simples. Então, quando eu pegar todas as frequências simples e somar, vai dar a frequência total, que é o N. Aí agora vem a frequência relativa. Aqui, uma observação importantíssima. A palavra relativa, ela traz junto dela o conceito de porcentagem. Então, apareceu relativo na estatística, você já vai pensar em porcentagem. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. E por último aqui, nessa nossa sopa de letrinhas, tem um Fzão. Tinha um Fzinho com R de frequência relativa, agora tem um Fzão que é de frequência acumulada. E a gente vai entender isso na hora da montagem da nossa tabela, que provavelmente deve ficar para a segunda parte dessa aula. Essa aula eu vou dividir em duas partes, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então eu vou dividir em duas partes. Então, a gente precisa acostumar com todos esses conceitos iniciais aqui. Se você tiver alguma dificuldade, depois é só voltar ao vídeo e rever essas definições. Então, vamos lá. Então, vamos retomar o raciocínio. O que a gente quer é construir a distribuição de frequências com 5 classes, ou seja, com 5 intervalos. Para os dados das pesquisas que está aí, são 30 idades dos 30 turistas. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A primeira observação aqui é nessa quantidade de classes. Então, eu estou determinando que o meu grupão será dividido em 5 grupinhos. 5 grupinhos, 5 intervalos.
Então eu preciso saber o valor do meu grupão, o tamanho do meu grupão e o tamanho de cada grupinho. Vamos? O primeiro passo é calcular o Hzão. E como é que a gente calcula o Hzão? A gente calcula pela diferença do maior valor do conjunto pelo menor valor do conjunto. O segundo passo é determinar o Hzinho, que é a amplitude da classe, a amplitude do intervalo, né? O tamanho do meu grupinho. Então aqui no primeiro passo eu calculo o tamanho do grupão e aqui no segundo passo eu calculo o tamanho do grupinho. Que a gente faz o seguinte, ó, calculamos o Hzinho pelo quociente do Hzão pelo número de classes. Quociente é o resultado de uma conta de divisão. Então eu vou pegar o Hzão que eu já acabei de calcular no passo 1 e vou dividir pelo número de classes que eu dei no problema. Lembra que eu coloquei em vermelho? Nós vamos construir uma distribuição de frequências com 5 classes. Não lembra? É só voltar um pouquinho o vídeo aí. 5 classes. Então, esse número de classes tem que ser dado no problema. Então, o Hzão, passo 1, passo 2, eu calculo o Hzinho como a informação que vem do problema. E o terceiro e último passo é definir o Lzinho 1. Aqui tem um L minúsculo. A fonte talvez não ajude, parece que é uma barra, né? Mas não é não, é um Lzinho. Definir o Lzinho 1. Esse 1 aqui significa primeira classe, ou seja, primeiro intervalo. Lzinho você já sabe o que é naquela sopa de letrinha. Limite inferior. Então eu quero limite inferior da primeira classe. E aí eu estou colocando aqui para você. O limite inferior da primeira classe será sempre o menor valor do conjunto. Com essas informações a gente pode começar a montar a nossa tabelinha, a nossa distribuição de frequência. Então, ó, eu estou trazendo de novo aqui os valores. Vou sempre trazer esses valores para a gente, que é onde a gente está mantendo o foco agora e vamos fazer a análise dessa pesquisa. O que eu posso perceber aqui para calcular o meu Hzão? A gente já viu lá em cima, o Hzão é pegar o maior valor e diminuir do menor valor. Diferença é uma conta de subtração. Então, o meu Hzão vai ser o maior valor. Então, eu vou aqui, ó, 17, 36, 21, 36, e vou tentar descobrir qual é o maior. 50, opa, 50 está sendo maior, 59 está sendo maior, 79 está o maior. Bom, acho que não tem mais ninguém maior do que 79. Então, eu descubro que 79 é o meu maior valor. E agora eu tenho que pegar, então já coloquei aqui, ó, 79 menos o menor valor. O menor valor, por coincidência, é o primeiro valor aqui, ó, que é o 17. Então, basta pegar o 79 menos 17 e isso vai dar a sensacional conta de 62. Então, eu tenho, na minha pesquisa, eu sei que o grupo das minhas idades, o grupão das minhas idades, ele tem tamanho 62. E por que ele tem tamanho 62? Porque ele vai de 17 até 79. 17 é a menor idade, 79 é a maior idade. Então, o turista mais velho com 79 e o turista mais jovem com 17 anos. De 17 a 79 tenho 62. Então, o tamanho do meu grupão é 62. E eu preciso dividir esse grupão que tem tamanho 62 em 5 grupinhos. Agora, eu vou calcular o tamanho de cada grupinho. Então, eu vou para o passo 2 aqui, que é calcular o Hzinho. E eu já sei que o Hzinho, por definição, vai ser o Hzão, que é 62, que eu acabei de calcular ali agora, dividido por 5, que é o número de classes que eu defini no meu problema. Então, eu tenho 62 dividido por 5, que vai dar a sensacional conta de 12,4. E eu vou arredondar e nós vamos usar o 13. Tá bacana? Então, é muita informação, você precisa dar um pause, voltar um pouquinho o vídeo para não se perder. Mas o que a gente está fazendo é captar informações para a gente começar a fazer a distribuição de frequência. Está faltando o último passo aqui, que é o terceiro e último passo, que é definir o limite inferior da primeira classe. E a gente já viu aqui, ó, que o limite inferior da primeira classe será sempre o menor valor do conjunto. Então está aqui, ó, o limite inferior da primeira classe, o Lzinho 1, o menor valor do conjunto é o 17. Então está lá, 17. Tá bacana, galera? Então olha só, até agora a gente já conseguiu captar os valores para a gente começar a fazer a distribuição de frequência. Não vou começar a fazer a distribuição de frequência nessa videoaula, senão vai ficar muito grande. Então, eu vou parar essa videoaula por aqui e na próxima a gente já continua aí sim montando a nossa tabelinha para ver como é que fica. Tá legal? Então, espero que você volte um pouco o vídeo, relembre alguns conceitos, aquelas palavrinhas, amplitude de classe, amplitude total, frequência simples, frequência acumulada, que significa que a gente vai precisar muito daqui para frente. Tá legal? Que você não pode se esquecer, se é a primeira vez que você está passando no canal, inscreva-se no canal. E não se esquece também de largar aquele joinha, que ajuda demais a divulgação do vídeo no canal. Tá legal, galera?
Ajuda demais o Tio Trevas precisa disso. Então eu conto com a sua colaboração, tá bom? Então pegue aí o seu caderno, faça suas anotações, aquilo que você acha que é importante aí na hora de estudar para a prova. Pegue o seu livro, se você tem livro, se o professor na sua escola passa algum livro, e bons estudos. Até a próxima, daqui a pouquinho a gente volta.